se torna um corpo em Cristo Jesus, um organismo perfeito. A comunhão faz isso. A comunhão faz isso. A comunhão, ela é definida, e a gente vai usar aqui os dicionários da língua portuguesa, por exemplo, como ação ou efeito ou ato de comungar, de participar de alguma coisa, de tomar parte de alguma coisa. Significa realizar algo em comum. Muitas pessoas, classes diferentes, ideias diferentes, opiniões diferentes, vontade diferente, querer diferente, projetos diferentes, mas participando de uma mesma coisa. Comunhão também é harmonia no modo ou na maneira de sentir, de pensar e de agir. Então, uma diversidade de pessoas, uma multidão de pessoas, mas que todas pensam da mesma forma, sentem a mesma coisa e agem da mesma maneira. Isso é comunhão. Muito bem. A palavra comunhão no Novo Testamento, no grego, é koinonia. Koinonia tem a ideia de amizade, de sociedade, tem a ideia de companheirismo, mas significa também auxiliar e ter participação espiritual. Significa também relacionamento interpessoal, a palavra koinonia. Isso quer dizer, irmãos, que você tem a ver comigo e eu tenho a ver com você. Eu preciso estar preocupado com você e você precisa estar preocupado comigo, porque somos um só corpo. E Paulo usa a ideia do corpo quando vai falar da igreja. 1 Coríntios 12. Somos muitos membros, particularmente, mas todos formamos o mesmo corpo. Se você está na igreja, você não é independente dos demais membros dela. Se você faz parte do corpo, você entende que todos somos um em Cristo Jesus. E isso é o que nos faz ser um, estarmos em Cristo Jesus. A comunhão da igreja, na igreja primitiva, ela tinha algumas características. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a comunhão cristã, ela primeiramente é a comunhão com Deus. Até falei já. E o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, ele diz: o que ouvimos e vimos, isso testificamos a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Você só tem comunhão comigo porque você está em Jesus Cristo, porque Deus está na sua vida. Eu só tenho comunhão porque eu estou em Cristo e Deus está na minha vida. Por isso temos comunhão. Se eu sair de Cristo, eu perco a comunhão com os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Se você sair de Cristo, você perde a comunhão com a igreja, perde a comunhão comigo. Então veja bem, irmãos, como é gostoso, como é precioso, diz até o Salmo 133, que os irmãos vivam em união. Essa união, essa comunhão, esse relacionamento interpessoal precisa ser preservado. A comunhão, ela é um desejo de Deus, é um projeto de Deus para a igreja, para o crente. Quem não quer estar em comunhão e se diz crente, está fugindo do projeto de Deus. Quem se diz crente e não quer viver em comunhão com a igreja, com o conjunto dos demais irmãos, está fugindo do projeto de Deus. Na oração chamada sacerdotal, João capítulo 17, Jesus ora nos versículos 20 e 21 dizendo assim ao Pai: Senhor, ou melhor, Pai, não te rogo somente por estes, os discípulos dele naquele momento, não te rogo somente por estes, mas também por aqueles, e aqueles aqui entre a gente, por aqueles que hão de crer em mim, pela sua palavra. Versículo 21, para que
assim como eu estou em ti e tu em mim, e nós somos um, eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Jesus desejou essa comunhão no seu corpo, a igreja, e orou a Deus pedindo que essa comunhão houvesse, reinasse e perdurasse na igreja de Cristo, no seu corpo. Quem luta contra essa comunhão da igreja vai ver está sendo induzido pelo diabo, e alguns são até usados mesmo para gerar tudo de coisa ruim no meio da igreja, a fim de que as pessoas se distanciem, a comunhão seja quebrada. Jesus desejou essa comunhão. A principal característica, eu não vou falar sobre todas elas, mas a principal característica da comunhão cristã da igreja no primeiro século, a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era a união. Está dito nos versículos 44 e 45: todos os que criam estavam juntos. Estavam como? Estavam como, irmãos? Perdão, estavam como? Juntos. Quem está me ouvindo? Amém? Amém. Glória a Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45: vendiam suas propriedades e bens ou fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Presta atenção. A Bíblia não está mandando, não está ordenando, não está autorizando, não está exigindo, e Deus aqui não faz isso, que os irmãos ali vendessem as suas propriedades. Mas a comunhão entre eles era tão grande, a interação entre eles era tão grande, não somente espiritual, mas também social, que quando aparecia alguém, irmão Edson, diácono Edson, com uma certa necessidade, alguém se mobilizava para sanar aquela necessidade. Chegava a vender fazendas, propriedades, e trazia o dinheiro e colocava os pés dos apóstolos, para que as necessidades fossem sanadas. Ninguém era obrigado, aquilo era feito espontaneamente, porque como eles estavam preservando pela comunhão, Deus, o Espírito Santo, estava reinando no meio da igreja e dirigindo cada ação daquela igreja. Se você ler o capítulo 4 de Atos, é um outro resumo também da vivência da igreja. No versículo 32, 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Nenhum necessitado. Eu fico com a afirmação bíblica. Ela está dizendo que não havia nenhum necessitado. Na hora que aparecia a necessidade, os irmãos corriam e aquela necessidade era sanada. Uma certa igreja aqui em Teresina foi fazer um congresso de missões. Não é a Assembleia de Deus Missões, mas uma outra denominação. Eu preguei nessa denominação várias vezes. Foram fazer um congresso de missões e a igreja sustenta um missionário. E trouxeram pregadores interestaduais e colocaram lá no Metropolitan. Mas trouxeram também para perto deles, para o evento, o obreiro, o missionário que era sustentado pela igreja. Mas não, o obreiro fica na casa do irmão aqui da igreja. Não estamos desprezando o irmão da igreja que queira hospedar um outro irmão. Mas por que dar um hotel 5 estrelas para um preletor, um pregador, sei lá, cantor interestadual, e não valorizar o que é da casa, aquele que realmente estava fazendo o trabalho missionário? Mas a igreja em Jerusalém não.
Quando aparecia uma certa necessidade, os irmãos se moviam, se mobilizavam e aquela necessidade era sanada. Vou repetir, a igreja não, os irmãos não eram obrigados, eles faziam livremente, de forma espontânea, como resultado também, como fruto também da comunhão vivenciada por eles. Quando a igreja trabalha essa questão social, ela deve ter uma visão ampla, porque lá fora tem pessoas que estão padecendo necessidades. E às vezes Deus usa o pão físico, o pão material, para trazer as pessoas para Ele. Mas a prioridade da igreja, nesse trabalho social assistencial, deve ser os crentes, deve ser os da sua própria casa. Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Outra versão vai dizer: aos da família da fé. Os da igreja deverão ser os primeiros a serem contemplados com esse trabalho assistencial da igreja. Vamos ver aqui, eu vou apenas citar alguns resultados. Eu vou terminar logo. Alguns resultados da comunhão na igreja. Quando você lê o texto que a gente leu aqui, existem várias coisas que aconteceram como consequência, enquanto aquela igreja perseverava unânimes, tanto nas orações, na comunhão, mas também perseveravam unânimes no partir do pão, a ponto de todos os dias, diz o texto, versículo 46 e 47, no templo e nas casas, comiam juntos e se alegravam na simplicidade do seu coração, ou com singeleza de coração. Todos os dias, no templo e nas casas, comiam juntos. Comunhão, interação, envolvimento, era a preservação da comunhão daquela igreja. Os irmãos estavam juntos no evangelho, não somente no espiritual, mas também no social, estavam juntos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, versículo 42, e nas orações. Por conta disso, vinha como resultado temor a Deus, versículo 43. Havia grande temor na igreja. Todo mundo procurava respeitar a Deus, porque Deus estava presente ali na igreja de forma, vamos dizer assim, visível, patente. E se alguém brincasse, poderia ser punido severamente. Lembra o que aconteceu com Ananias? Os irmãos vendiam suas propriedades e depositavam o valor aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5, Ananias e Safira, sua esposa, combinam um negócio. Eles queriam aplausos, queriam ficar bem na fita, queriam, vamos dizer assim, numa linguagem atual, receber curtida nas redes sociais. Se bem que não existia, só para os irmãos entenderem. Eles queriam aplauso, eles queriam o nome dele divulgado, eles queriam se aparecer, se mostrar. Aí venderam a propriedade, ele combinou com ela, vamos dizer, vendemos aqui a propriedade por 100 mil. Vamos dizer que vendemos, irmão Júnior, só por 50. E vamos levar os 50 lá para a igreja. Atos capítulo 5. E aí Ananias chega lá, todo mundo, alguns estão contribuindo, e Ananias, eu tenho a minha oferta também, 50 mil. Vendi por isso aí, está aqui. Mas o Espírito Santo que está no meio da igreja, ele que dirige, ele que controla, ele que coordena. E quando a comunhão ele está presente, o Espírito Santo revelou para Pedro, fez Pedro discernir. E Deus ainda deu uma chance a Ananias. Ananias, foi por tanto mesmo que tu vendeu a propriedade? Ananias segurou, foi. Vamos dizer 50 mil, foi por 50 mil, foi. Todo o valor foi 50 mil, foi. Daí. E aí Pedro diz assim, olha, a propriedade era tua, o dinheiro teu, tu podia fazer o que tu quisesse. Ninguém está cobrando, exigindo, nem Deus está exigindo tu trazer. Tu trouxe porque quis. Mas por que é que Satanás colocou no vosso coração mentir, enganar? Porque na igreja
Eu posso enganar todo mundo, mas a Deus eu não engano. E se eu permanecer na mentira, Deus vai tirar a minha máscara. Ele já fez isso em muitos lugares. Já fez isso com muita gente. E Ananias queria se aparecer, se mostrar. E tem gente que é assim, quer contribuir, mas quer que o nome dele seja divulgado, né, irmão? Olha aí no primeiro nome da lista aí. Diz aí, irmão, foi o que deu a oferta. Diz quanto foi. E aí Jesus ensinou assim: o que tu fizeres com a tua mão esquerda ou direita, a tua mão esquerda não saiba. A oferta que tu deres com a mão direita, a tua mão esquerda não saiba. Ananias segurou a mentira. Aí Pedro diz: olha, pois tu vai morrer, porque tu não mentiu para a igreja, tu não mentiu para o pastor da igreja, tu mentistes ao Espírito Santo. Atos capítulo 5. Ananias caiu e expirou. Algumas pessoas levaram ele para sepultarem. A Bíblia diz: 3 horas depois, que reunião grande, irmãos, 3 horas depois, a igreja ainda está reunida, chega essa filha, a mulher, a esposa de Ananias. E aí Pedro perde tempo. Deus havia revelado que eles estavam mentindo os dois. Ele disse até para Ananias: por que colocou Satanás no vosso coração? Era ele e mais alguém. Na hora que ela entrou, aí Pedro diz: Safira, foi por valor X que vocês venderam aquela propriedade? E ela segurou a mentira. Foi. Entrou na reunião, não sabia o que estava acontecendo, porque tem gente que assim, vive aéreo, parece que não vive na terra, está acontecendo as coisas, Deus está se manifestando, atuando, agindo, operando, e ele está: o que está acontecendo? Oi, o que é isso? E ela segurou, foi portanto. E aí Pedro diz: olha, estão aqui os jovens que levaram e sepultaram o teu marido, e vão sepultar também a ti. E ela, caiu morta. O versículo 11 de Atos capítulo 5 diz que aquele fato, aquele acontecimento foi notório em toda a cidade de Jerusalém, e todos os que ouviram aqueles fatos houve um grande temor de Deus. Passaram a respeitar Deus. Tem gente que brinca com a igreja, com as coisas de Deus, mas está sendo tudo anotado, está sendo tudo arquivado, e se não se arrepender vai pagar um preço caro, porque Deus não fecha os olhos para nada, para ninguém, e Ele é santo. Nós servimos a um Deus que é santo. Aleluia. Alguns do Antigo Testamento morreram. A gente tem alguns pensam que é diferente hoje. Não, Deus está arquivando, dando um tempo para se arrepender. Mas se não houver arrependimento, vai haver perdição. O temor a Deus precisa ser preservado. Milagres era outra consequência daquela comunhão da igreja. Milagres. Os milagres aconteciam, versículo 43, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos dos apóstolos, fazia muitos milagres e sinais. Irmãos, por que não há sinais no nosso meio? Por que não há milagres? Alguns teólogos querem dizer: não, é porque na época da igreja primitiva era mais necessário, porque a igreja estava emergindo, ou estava sendo inaugurada, estava se desenvolvendo. Irmãos, eu particularmente não posso concordar com isso. Em toda a Bíblia Sagrada a gente vê Deus agindo, operando de forma extraordinária. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos 3 tempos, Ele é Deus igualzinho. Tudo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Mas porque muitas vezes não é na igreja a preservação dessa comunhão e a falta de temor, Deus não opera, Deus não age, Deus não faz, Deus não tem lugar. A comunhão preserva a presença de Deus no meio da igreja. Terceiro lugar, assistência social. Vou comentar já por final. Quarto resultado, o crescimento da igreja. Versículo 47, a Bíblia diz: e todos os dias, a expressão aí é literal, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. Aleluia. Como é que está a questão da conversão das pessoas aqui na nossa congregação, no nosso campo?
causa da comunhão, por causa do temor, todo dia Deus trazia gente para a igreja que ia se convertendo. Quinto resultado da comunhão, a adoração, versículo 47. Adorando a Deus, diz o texto. Até essa questão, quando a igreja está unida em comunhão, a adoração flui como é para fluir. Josué Júnior é testemunha, meu cunhado. O Écio também, eu acho que ele participou de alguns momentos. A gente dirigiu conjuntos ali do Parque Belém. Nós colocávamos os adolescentes para orar. Se aproximava, faltavam 6 meses para a festa de atividade universal do conjunto. A gente começava a ensaiar e orar. E algumas vezes eu colocava como regra orar 30 minutos antes do ensaio. Quem não orar também não ensaia. E como consequência, se não ensaiar também não canta. Alguns discípulos a gente acabou deixando ali no Parque Piauí. Disseram assim: Pereira, a gente está tentando fazer isso hoje, mas não dá. É uma época diferente. Tem adolescentes e jovens, por favor, não me leve a mal, que acham que os pais é que são os filhos, que acham que os líderes é que devem ser liderados. Mas a Bíblia não ensina assim. Temor e respeito a Deus, zelar pela comunhão, implica também nessas coisas, subordinar-se às autoridades constituídas por Deus. Quando chegava o dia do evento, irmãos, os jovens, os adolescentes quase que não conseguiam cantar as canções. Em muitos momentos a gente via jovens caindo no chão, chorando em pranto, em lágrimas, eram batizados no Espírito Santo, porque havia oração, havia temor, havia respeito. Era um simples homem, Pereira, que estava instruindo eles, mas eles se submetiam, às vezes mesmo sem querer, mas sabia que ali era a vontade de Deus, e Deus honrava. A maior alegria do liderado é quando vê que o negócio acontece. Você passa muito tempo trabalhando para um momento, uma noite, quem sabe 3 dias, mas quando aquilo acontece do jeito que Deus colocou no seu coração, aí você fica realizado, maravilhado. Mas está faltando uma maior preservação dessa comunhão. Qualquer coisinha, irmão, está fechando a cara para você. Você pisa no pé dele sem querer, pede desculpa e ele nem desculpa. Imagine se fosse coisa grave. Mas eu estava falando da adoração, então a adoração flui. Basta estar alguém em nosso meio que não esteja em plena comunhão, que a adoração não vai fluir direito, vai ficar um negócio meio amarrado. Mas quando todos estamos aqui com um só propósito, a gente percebe logo que no início Deus começa a agir ali, e o culto é aquela coisa gostosa como deveria ser todas as vezes. Mas às vezes falta a nossa contribuição por não estar em verdadeira comunhão com a igreja. Uma outra característica, ou resultado, melhor dizendo, e aqui eu vou encerrar, é a assistência social, versículo 45 e 46, eu até citei, estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Em 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, olha o que o apóstolo João diz: o amor de Deus está nisto, em que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Versículo 17 ele diz assim: quem pois tiver bens do mundo, algum recurso, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, fechar o seu coração, fechar a sua mão, não fazer nada, aí João pergunta: como estará nele o amor de Deus? Você sabe a resposta, eu também sei. Não tem amor de Deus nessa pessoa. Se ele diz que tem Deus em sua vida, o amor, e ele tem bens, tem posses, pode ajudar e ver o seu irmão necessitado, ele vê, mas cerra o seu coração. Aí João pergunta: como estará nele o amor de Deus? Versículo 18, aí João aconselha, exorta os seus ouvintes, os irmãos, dizendo: filhinhos,
Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aleluia. Sabe o que o João está dizendo aqui? Em uma frase, sintetizando aqui os versículos 16, 17, 18 de 1 João 3. A síntese é o seguinte: o amor cristão, ele deve ser e é verdadeiro e evidenciável. O amor cristão, o amor de Deus em uma pessoa, ele é verdadeiro e é evidenciável. Partindo aqui do exemplo comum, o rapaz diz que ama a moça, o esposo diz que ama a esposa, mas não faz nada para mostrar, para evidenciar. E quando faz, nega as palavras dele. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ação de doar, deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos ímpios, muitos miseráveis, muitos condenados ao inferno, e Jesus, o Filho de Deus justo, impecável. Aleluia. Mas ele deu esse Filho para morrer, o justo pelos injustos, como diz o apóstolo Pedro. Isso é amor evidenciado. Como é que eu sei, irmãos, que Deus me ama? Porque Jesus veio morrer por mim. Prova, evidência. João está dizendo, olha, o amor está nisso, se consiste nisso. Deus deu a vida por nós e nós devemos, verbo dever, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor cristão, ele é materializável, evidenciável, provável ou provado. Você quer realmente demonstrar que ama alguém? Faça alguma coisa, e isso provará que você ama. Como é que o esposo consegue provar evidentemente que ama a esposa? Vai além das palavras. Ele cuida dela, ele zela por ela, ele preserva ela, ele auxilia ela, e a esposa da mesma forma. O amor cristão, ele é verdadeiro e é evidenciável. É muito fácil você dizer, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo os irmãos, eu amo vocês. É fácil demais dizer. Mas Deus não quer que a gente só diga, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra, por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Obra fala de ação. E em verdade, sentimento verdadeiro. Vamos concluir. E concluindo, eu quero lembrar para os irmãos um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Não vou pregar sobre, eu vou só lembrar. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 35. Um doutor da lei chega para Jesus, e o texto diz que ele queria provar Jesus, experimentar Jesus. Ele não queria saber a verdade, ele queria só testar Jesus. Porque tem gente que é assim. Aí chega para Jesus, doutor da lei, conhecedor das escrituras, um hermeneuta, um teólogo, digamos assim, um cientista da religião. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25 em diante. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, você quer a vida eterna? Já que você é doutor da lei, o que está escrito na lei e como a lês? Jesus disse, o que está escrito na lei e como você interpreta essa lei? Aí o doutor da lei diz assim para Jesus: a lei diz, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu sentimento, de todas as tuas forças, e também o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Tem gente que vem só aqui na igreja por qualquer motivo.
por alguma coisa que às vezes não é o amor a Deus, mas se ele vir, Deus vai pegar ele pela palavra, porque Jesus é especialista no homem. Eu conheci um jovem que ele entrou no arco da vida, conjunto de adolescentes lá na Assembleia de Deus do Parque ali, por causa das irmãs. Ele confessou para mim depois, eu só vim para a igreja, eu só entrei no conjunto por causa da menina. Mas irmão, ele aprendeu a temer a Deus e esqueceu, e passou a servir a Deus. É só para exemplificar o que eu estou dizendo. Tem gente que vem aqui à toa, achando que é, mas quando ele chega aqui, Deus pega ele. Tem gente que vem aqui só fazer um teste, só observar, mas Deus pega ele. Jesus pegou o doutor da lei. Faze isso e viverá. Mas aí a Bíblia diz que o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse assim, uma linguagem bem de hoje, deu uma de doido. Disse assim: e quem é o meu próximo? Como se não soubesse, irmão, um doutor da lei, um teólogo, alguém instruído nas Escrituras, tinha acabado de responder para Jesus o que a lei dizia, e Jesus elogiou ele e disse: faz isso e viverás. E quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Jesus: eu vou contar uma história para ti. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Os salteadores pegaram ele, bateram nele, levaram seus bens, deixaram ele semi-morto à beira da estrada. Ocasionalmente, como sem querer, passou por ali um sacerdote, alguém que conhecia da religião, alguém que servia a Deus e oficializava ou oficiava diante de Deus, um sacerdote. E aí o texto bíblico diz, irmão Júnior, que o sacerdote chegando, aproximando, viu o homem que passou de largo. Ele viu, ele passou de largo. Também veio por ali um levita, aquele que auxiliava diretamente o sacerdote. Hoje a gente relaciona com música, mas não é só isso. Ele auxiliava em todos os detalhes ao sacerdote, alguém que cuidava da religião. Chegando, aproximando, viu o homem e passou de largo. O sacerdote e o levita, pessoas de Deus. Aí Jesus diz: mas eu também, um homem em viagem. Esse não estava passando ali ocasionalmente, esse não estava passando ali por acaso, ele estava ocupado, ele estava viajando. Samaritano. E quando se aproximou, viu aquele homem, e o texto bíblico diz: e foi movido de íntima compaixão. Aqui começa a diferença. Tem gente que vê o miserável, o pobretão, o cego, nu, e não se comove em nada. Não é movido no seu íntimo de compaixão por ele. Vai fazer o quê, se não foi comovido? Pode observar que o comportamento de Jesus, quando alguém se aproximava dele com uma necessidade, uma das coisas que acontecia é que Jesus era movido de íntima compaixão. Para fazer alguma coisa por alguém, tem que ter compaixão, tem que ter um sentimento parecido com o de Jesus. O samaritano se aproxima, desce da sua cavalgadura, coloca azeite e vinho sobre as feridas daquele homem, ata as suas feridas, coloca-o sobre a sua própria cavalgadura e leva até a estalagem mais próxima. Quando chega lá, a Bíblia diz: e cuidou dele. O homem estava em viagem, estava ocupado, mas aquela vida era mais importante do que qualquer coisa que aquele homem pudesse fazer. Cuidou dele. No dia seguinte, tendo que partir, disse ao hospedeiro, ao dono da estalagem, deu-lhe 2 denários, o dinheiro correspondente à diária de 2 dias, a 2 diárias, e disse: olha, cuide dele, e tudo mais que você gastar além disso, quando eu retornar, eu te pagarei. Essa frase aqui não é à toa. Jesus também trabalha assim.
tudo aquilo mais que a gente tiver que gastar, além daquilo que Ele já deixou à nossa disposição, Ele vai retribuir. Aí Jesus diz para o doutor da lei, faz a pergunta para ele: então, doutor, o que te parece? Já que você perguntou quem é o seu próximo nessa história, quem é o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aí o doutor da lei responde assim: é aquele que usou de misericórdia para com aquele homem que estava sendo morto. Sabe o que Jesus diz? Depois você confere aí. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 35. Jesus diz assim: vai, pois, e faz o mesmo. Aquele homem, irmão Écio, era doutor da lei, mas não estava cumprindo a lei, ia se perder, ia para o inferno. Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Às vezes a gente se comove quando um texto desse é lembrado aos nossos ouvidos. E o que é que Deus quer? Que a gente não faça nada, não. Ele quer que a gente vá e façamos a mesma coisa. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que você entendeu a preciosidade e a responsabilidade